Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, Números capítulo 35. Obrigado, querido. Números 35, vamos ler do versículo 9 ao versículo 12. E depois nós vamos citando alguns versículos. Glória a Deus. Diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Diga aos filhos de Israel, aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolha algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Versículo 12: Elas serão locais de refúgio para o vingador da vítima, contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. Depois nós continuaremos com alguns versículos. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Pai, porque a tua graça nos alcançou. Obrigado porque o teu amor nos alcançou. O teu amor nos traz para perto. Pai, eu te louvo por tudo que o Senhor já fez nessa noite, tudo que o Senhor já fez durante esse dia. Obrigado, Pai, pelas palavras que foram ministradas. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós, como nós sabemos, como foi pregado nessa manhã, como foi ministrado através dos louvores nessa noite. Obrigado porque o Senhor decidiu habitar em nós. Nós te damos graças, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos diz que Deus falou para Moisés que Moisés ordenasse ao povo de Israel que construíssem algumas cidades para serem cidades de refúgio. Eu estava lendo esse texto e eu vi que essa palavra é maravilhosa, porque quando alguém matasse uma outra pessoa sem intenção, quando alguém matasse voluntariamente, eles precisavam fugir para essa cidade, para esse lugar de refúgio. E lá nesse lugar de refúgio, ele estava protegido. Nesse lugar de refúgio, nessa cidade de refúgio, ele estava guardado. Mas era preciso correr para lá. Era preciso fugir para lá, porque só na cidade, só nesse lugar, a pessoa estava guardada. Só nesse lugar, só na cidade de refúgio, a pessoa estava guardada, estava protegida. Cidade de refúgio é um lugar de proteção. A cidade de refúgio é um lugar de segurança. Por isso que o salmista diz no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu já posso adiantar para você: Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, no meio dessa angústia que você possa estar passando. Não existe um outro lugar, não existe um outro lugar, um outro ambiente onde você vai se sentir seguro, onde você vai encontrar esse refúgio, a não ser no Senhor, a não ser em Jesus. Glória a Deus. Queridos, o versículo 17, o versículo 19
diz o seguinte, vamos ler para o versículo 19. Eu estava compartilhando com os irmãos, uns pastores, ali em cima, antes de descermos para cá, e foi maravilhoso. Nós oramos depois ali, e foi tremendo. O versículo 19 diz que o vingador da vítima matará o assassino quando o encontrar fora da casa, fora da cidade. Veja o versículo 27. Já estou adiantando aqui para você. E o vingador da vítima, 27, e o vingador da vítima, se o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O que você entende aqui com esse texto? Eu disse que essas cidades foram criadas, foram construídas para que fugisse para lá alguém que matasse involuntariamente. Mas o texto diz que a pessoa era levada para a cidade, ele não podia ser morto, porque a lei diz que quem matasse precisava morrer. Mas antes de ser morto, a pessoa tinha o direito de ser julgada. E após ser julgada, se ela fosse encontrada culpada, ela tinha que morrer. Se ela fosse julgada e tivesse matado involuntariamente, ela não era morta. Ele não era morto, mas precisava ficar na cidade de refúgio. Porque se o vingador, o versículo que nós lemos, o 19 e o 27, diz que se o vingador encontrasse a pessoa fora da cidade, ele tinha legalidade para matar a pessoa e não era culpado por aquilo. A Bíblia diz, aliás, eu sempre que estou pregando, eu falo esse versículo. Eu sempre que prego, eu cito João capítulo 15, versículo 7. Quando Jesus diz: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos estar em Jesus. Nós precisamos permanecer em Jesus. Nós precisamos permanecer na palavra. Nós precisamos permanecer nele. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro. Nele nós estamos protegidos. Nele nós estamos guardados. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós estamos falando dele. Às vezes nós estamos pregando sobre ele, nós estamos ensinando sobre ele, nós estamos citando aquilo que ele falou, reproduzindo o que ele falou, mas nós não estamos nele. Não bastava as pessoas saberem sobre a cidade. Não bastava as pessoas saberem que existia uma cidade. Não bastava as pessoas tomarem conhecimento que em algum lugar tinha uma cidade, um lugar de refúgio. Não bastava as pessoas comentarem o tamanho da cidade, ou a altura do muro da cidade, ou quantos habitantes tinham naquela cidade. A única maneira da pessoa ser protegida e guardada era se ele estava na cidade. Não basta saber sobre Jesus. Não basta nós falarmos sobre ele.
Não basta nós ensinarmos sobre Ele, não basta nós cantarmos sobre Ele, não basta nós lermos a palavra e sabermos muitos versículos, e sabermos as histórias da Bíblia, ou sabermos as palavras do original. Não basta nós falarmos não conta quantas vezes eu li a Bíblia, não conta quantas vezes eu oro por dia, não conta quantos versículos eu sei. O que vai contar é se eu estou nele. O que vai me fazer crescer é se eu estou nele. O que vai me fazer prevalecer é se eu estou nele. O problema é que nós estamos, como a Síria falou no início, nós estamos bons de discurso. Eu entendo que esse é um tempo de crescimento. Eu entendo que esse é um tempo de amadurecimento para nós, porque não basta, irmãos, não basta nós estarmos em volta da cidade. Tem pessoas que estão pertinho da cidade. Tem pessoas que têm até acesso à cidade. Tem pessoas que estão com livre acesso. Tem pessoas que têm a oportunidade de estar na cidade, mas estão... Sabe como é que as pessoas ficam? Às vezes, até entram na cidade. Mas o texto diz, pastor Ricardo, que era preciso permanecer lá. O problema é que às vezes as pessoas fogem para a cidade, são guardados, são protegidos, um lugar de segurança, mas em algum momento sente falta das coisas que estão lá fora. Em algum momento as pessoas sentem saudade da vida lá fora. E essa busca por coisas que estão lá fora é que abrem oportunidade para o vingador, para o inimigo capturar essa pessoa. A saída da cidade. A saída da cidade para buscar alegria lá fora, ou para buscar um prazer lá fora, ou para fazer aliança com alguém lá fora, ou para dar uma olhadinha lá fora como estão as coisas. Ou eu estou dentro da cidade, mas eu vou lá fora só rapidinho e volto. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. Nós não podemos dar brechas para o inimigo. Eu quero falar nessa noite sobre isso para você, sobre um lugar de refúgio. Querido, o único lugar de refúgio é o Senhor. O único lugar onde você encontra segurança é o Senhor. É Ele que vai te libertar, é Ele que vai te curar, é Ele que vai salvar a tua família, é Ele que vai te levantar, é Ele que vai te dar força, porque a Bíblia diz que Ele dá força àquele que está cansado. Confia no Senhor, espera no Senhor, porque aquele que espera no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Tem algo que eu marquei aqui, irmãos, que isso
Não tem como você não ir para Jesus. Não tem como você não olhar para Jesus. Porque eu não sei você, mas eu vejo esse texto aqui. Está lá no Antigo Testamento, está lá em Números, está lá no Pentateuco. Mas quando eu li, fala de Jesus. Quando eu vejo esse texto, eu falo, Jesus está aqui. Porque o texto fala da graça de Deus. A Bíblia diz, pastores, que na lei, quem matava tinha que morrer. Nós olhamos para a lei e falamos, a lei é olho por olho, dente por dente, matou tem que morrer. Mas eu vejo o agir de Deus, eu vejo a graça sendo manifestada aqui. Porque Deus fala, cria cidade de refúgios, constrói um lugar de refúgio. Porque aquele que matar precisa morrer mesmo, mas faz um lugar de refúgio. Vai que o cara matou sem intenção. Eu vejo a graça, eu vejo Deus criando situações para salvar o povo. Eu vejo Deus criando situações para dar uma segunda chance. Deus cria situações, constrói 6 cidades de refúgio. Constrói 3 desse lado do Jordão e mais 3 em Canaã. O que que eu vejo com isso? 3 de um lado, 3 do outro, para que ficasse perto, para que fosse acessível, para que não ficasse muito longe. Caso alguém matasse o outro involuntariamente, ele tinha uma oportunidade de correr para uma dessas cidades, e ali ele era guardado, ele era protegido. Querido, eu não sei aonde você está, eu não sei em que posição você está, eu não sei quem você matou e o que você matou. Corre para a cidade, tem lugar para você, tem proteção para você, tem abrigo para você. Tem abrigo para você. Corre para a cidade. Às vezes nós não matamos ninguém, mas nós matamos algo. Ou nós não matamos ninguém fisicamente, mas nós matamos alguém quando nós falamos mal, quando nós criticamos, quando nós usamos a nossa boca para difamar alguém. A Bíblia diz que quando nós caluniamos, quando nós falamos mal de alguém, nós estamos sendo assassinos. Eu não sei quem você matou, eu não sei o que você matou, mas eu sei, tem uma cidade, tem um lugar de refúgio para você. De repente você não matou falando, mas você matou sentindo, você matou desejando, você matou deixando de perdoar, você matou quando você não pediu perdão. Constrói 3 cidades de um lado, 3 cidades do outro. Eu não sei se você entende assim, mas eu entendo o que Deus está dizendo, para que eles tenham oportunidade de se salvar. Deus tem salvação para nós. Deus tem salvação para você. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Queridos, não bastava a cidade estar preparadas para ele, não bastava as cidades serem construídas e preparadas, se eles não corressem para lá. Eu quero dizer para você que Deus já preparou tudo. Não bastava a cidade ser preparada, se eles não ficassem sabendo. Por isso que a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus falou que nós só seríamos libertos pelo conhecimento da verdade. E conhecerão a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só seremos libertos com o conhecimento da verdade. Às vezes a cidade está preparada, o lugar de refúgio está preparado, está prontos para nos receber, mas nós nos sentimos indignos de corrermos para lá.
Mas eu quero dizer uma coisa: aquela cidade, ela foi construída, aquelas cidades, elas foram construídas exatamente para alguém que cometesse um crime, um assassinato involuntariamente. O que eu quero dizer com isso? Jesus veio exatamente para aqueles que cometeram algum pecado. Jesus veio exatamente para salvar e libertar e encontrar e dar uma chance para aqueles que estavam perdidos. Não importa o que você fez, não importa quem você matou, não importa o que você deixou morrer. Corre para a cidade, corre para o lugar de refúgio. Aleluia. O versículo 28. O versículo 28, eu não sei, querido, o que Deus está fazendo nessa noite, mas eu sei que Ele está fazendo algo. Eu não sei o que Deus está fazendo com você, mas Ele está fazendo algo contigo nessa noite. O versículo 28 diz: que o acusado, ele deveria permanecer lá, no lugar, na cidade de refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Quando eu li isso aqui, eu falei: Jesus está aí de novo. Eu só vejo Jesus. Olha, vocês não podem sair da cidade. Eu falei: é verdade, eu não posso sair de Jesus. Querido, se nós sairmos de Jesus, se sairmos de Jesus, certamente seremos presa fácil para o inimigo. Porque Jesus falou que nós precisamos permanecer nele. A Bíblia diz que Deus nos transportou, né? Eu sempre falo esse versículo também. Quando eu já tinha lido, engraçado, a gente lê a palavra e às vezes passa batido, né? Mas de repente você ouve alguém pregando, ensinando, eu falo: meu Deus, eu já li isso várias vezes, como é que eu não percebi? Quando diz Colossenses 1:13, que Ele nos tirou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do império, nos tirou no lugar de morte, no lugar de desgraça, no lugar de condenação, e nos colocou agora no reino. Nós fazemos parte do reino de Cristo. Mas a Bíblia diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Então, queridos, nós só reinaremos se nós estivermos com Cristo. Nós só seremos bem-sucedidos e guardados e protegidos se nós estivermos com Cristo. Aí o versículo 28, que eu pedi para você abrir e não li ainda, diz o seguinte: o 27 fala que se o homem que matasse alguém fosse pego fora da cidade, ele seria morto pelo perseguidor, pelo acusador, e o acusador não seria culpado pela morte. E o 28 diz: ele precisa permanecer lá até a morte do sumo sacerdote. Eu não estou dizendo aqui, eu não quero falar no contexto de que o homem, a pessoa que matasse alguém voluntariamente, estava na cidade e de repente o sumo sacerdote morreu, aí ele podia voltar para a sua vida normal de antigamente e ele não podia ser morto. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero dizer o seguinte: quando o sumo sacerdote morria, a acusação contra ele perdia o valor, perdia. O vingador não tinha mais acusação contra a pessoa, porque o sumo sacerdote morreu. O sumo sacerdote morreu, aí aquela escrita de dívida era cancelada, era anulada. O que é que a Bíblia diz em Colossenses a respeito do nosso pecado? Diz que toda escrita de dívida que era contrária a nós, Jesus cravou na cruz do Calvário. Toda acusação contra a nossa vida, Jesus cravou na cruz. E a Bíblia diz que Ele despojou do nosso inimigo.
Ele despojou do nosso inimigo e envergonhou o nosso inimigo em público. Sabe o que esse texto quer dizer? Quando um exército vencia um exército inimigo, traziam os despojos daquela nação, e eles traziam os seus soldados prisioneiros, e os seus soldados eram expostos, ridicularizados, envergonhados em público, para dizer: olha só, os nossos inimigos como estão, eles estão expostos, estão envergonhados, eles não são de nada, o que era deles, nós tomamos, e agora eles estão assim, expostos, ridículos. Foi isso que Jesus fez com Satanás. Toda a escrita de dívida que era contrária a nós, toda a acusação, ele cravou na cruz do Calvário. E quando o diabo vem nos acusar, quando vem nos acusar e diz: olha, Jesus, Deus, olha, eles cometeram muitos pecados, e os pecados deles estão todos escritos naquele papel. Sabe aquele papel que o Senhor cravou na cruz? Os pecados deles estão escritos naquele papel. Mas quando Jesus pega o papel e olha para o papel, não tem mais nada escrito, só tem sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em Jesus não há mais condenação. Por isso, queridos, aqueles homens, quando matavam alguém, não tinham mais acusações contra eles, porque o sumo sacerdote morreu. O nosso sumo sacerdote morreu, querido. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que morreu e nos deu liberdade. Em Jesus nós estamos livres. Em Jesus nós estamos livres. Mas nós precisamos permanecer nesse lugar de refúgio. Nós precisamos permanecer nele. Eu vou repetir o que eu falei há pouco tempo. Eu não sei onde você está. Eu não sei a que distância você está desse lugar de refúgio. Eu não sei a que distância você está dele. Eu não sei se o que você está fazendo, falam se você está na casa, na cidade, ou falam que você está fora. Porque às vezes, querido, nós estamos fazendo, nós estamos com a aparência de quem está lá dentro, mas na verdade nós estamos fora. Às vezes nós estamos fazendo e dizendo: é para Deus. Olha, Senhor, eu estou dentro desse lugar, eu sou dentro dessa casa. Mas os frutos dizem o contrário. Como a Síria falou aqui no início, o nosso discurso é de quem está dentro. Às vezes o nosso discurso é de quem está dentro, mas os nossos frutos dizem que nós estamos fora. Por isso eu quero dizer uma coisa: essa palavra não é uma palavra de condenação nem de acusação, é uma palavra de alerta. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos olhar para a nossa própria vida. Por isso que Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de você mesmo. Tem cuidado de você mesmo e da doutrina. Tem cuidado de você mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Tem cuidado de você mesmo
Por isso que Paulo diz lá no texto da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Então, querido, eu falo para você nessa noite: examine-se a si mesmo e veja se você está dentro ou se você está fora. Veja se você está no lugar de refúgio ou se você está do lado de fora, dando oportunidade para o vingador te pegar. Eu queria que você ficasse de pé.